Olá pessoal, vamos dar continuidade ao conteúdo da nossa disciplina. Nessa aula a gente vai abordar sobre JavaScript, né, que é a última linguagem que a gente vai ver aí quando se fala de programação front-end. A gente já viu HTML, né, nas aulas anteriores a gente viu CSS e hoje nós vamos ver essa linguagem JavaScript, né? A gente tem falado que HTML eu uso para estruturação do conteúdo, certo? O CSS eu vou usar para apresentação do conteúdo, estilos visuais, design gráfico, etc. E o JavaScript eu vou manipular o comportamento da minha página, ok? Então, HTML é uma linguagem de marcação, CSS é uma linguagem de estilo, marcação de estilo, certo? E o JavaScript é uma linguagem de programação, certo? Então, HTML não é linguagem de programação, CSS também não, mas o JavaScript, sim, é uma linguagem de programação, ou seja, eu consigo desenvolver algoritmos, né, com JavaScript. Laços, estruturas de repetição, condicionais e assim por diante, ok? Então, com JavaScript eu consigo alterar todo o comportamento da minha página, certo? Então ele enxerga a minha página como uma coleção de objetos e eu consigo manipular as propriedades desses objetos, tanto o HTML quanto o CSS, ok? Então é uma linguagem que a aplicação dela é do lado do cliente, ou seja, no navegador, ela é interpretada pelo navegador, certo? Ela traz maior interatividade com páginas web, visto que eu não preciso fazer uma requisição ao servidor para que alguns scripts JavaScript eles possam ser executados, certo? Visto que ele é executado do lado do cliente. E esse código JavaScript ele é incluído em uma página HTML e é interpretada pelo navegador, certo? É uma linguagem muito simples, porém a gente consegue criar soluções bem complexas e criativas através do JavaScript, certo? Talvez você já tenha, com certeza, né, você já tenha acessado algum site com vários recursos visuais, de movimento e tal. Eu gosto bastante do site da Apple, porque eles usam muito, né, a questão de alterar o comportamento da página quando você dá scroll na página. Enfim, da forma como eles apresentam o produto é interativo, dinâmico e eles usam basicamente JavaScript. Então, se você quiser ter uma ideia de algumas funcionalidades do JavaScript, o que é possível fazer através de um código JavaScript, dá uma acessada no site da Apple e vê alguns produtos lá e você vai enxergar o poder dessa linguagem JavaScript. Então, uma coisa que eu gosto de pontuar é que JavaScript não é Java, certo, pessoal? São linguagens com aplicações e recursos totalmente distintos, certo? É óbvio que JavaScript ele vai ter uma linguagem muito semelhante a outras linguagens que a gente já conhece, né? O C, o Java e assim por diante. Então eu vou só comentar algumas coisas aqui que a gente pode fazer com JavaScript. Por exemplo, quando você está preenchendo um formulário, muitas vezes você escreve o CPF seu errado, né? E a validação do CPF ele é feito por um algoritmo. É um algoritmo matemático lá que verifica um padrão e verifica se esse CPF ele é válido ou não, certo? Se ele é válido ou não. Então, eu consigo implementar esse algoritmo
com JavaScript, certo? Então não preciso fazer uma requisição ao servidor, né, para que esse CPF ele seja validado, né? Eu posso fazer também pelo lado do servidor, eu posso implementar esse algoritmo lá usando Java, PHP, Python, etc. Mas eu posso fazer isso, uma pré-validação, usando JavaScript do lado do cliente. Então o próprio navegador ele vai validar esse CPF de acordo com o padrão matemático, certo? Ou verificar, por exemplo, se todos os campos desse formulário estão preenchidos ou não, né? Então posso fazer várias manipulações visuais aí, certo? Nesse formulário sem que seja necessário uma requisição ao servidor, um tráfego na internet aí para fazer algumas operações, certo? Então consigo validar formulários. Por exemplo, geralmente quando você está preenchendo um formulário e você esquece algum campo, a página fala assim, ó, formulário tal não foi preenchido. E aquele campo em específico ele muda de cor, fica vermelho e tudo mais. Como que eu faço isso? É através do JavaScript, certo? Então eu troco o CSS ali, né, em tempo de execução ali, eu troco o CSS de cor, certo? E consigo validar se aquele campo foi preenchido ou não, sem antes enviar uma requisição para a internet, para o servidor, certo? Eu consigo também realizar operações matemáticas e de computação, certo? Como qualquer linguagem de programação, eu consigo fazer isso através de JavaScript. E outras funcionalidades de manipulação do browser, né? Que é, por exemplo, abrir janelas do navegador, trocar informações entre janelas, pop-ups, etc. Manipular propriedades do navegador como histórico, barra de status, plugins, applets e outros objetos, certo? Então, é através do JavaScript que eu tenho acesso às funcionalidades do browser para manipular a minha página, certo? Então, eu interajo com o conteúdo do documento através do JavaScript, tratando toda a página como uma estrutura de objetos, certo? Então, eu consigo manipular esses objetos, certo? Deletar esses objetos, alterar as propriedades desses objetos, etc. Ok? Então, como que eu interajo com o usuário? Através de tratamento de eventos. Tratamento de eventos, ou seja, eu vou ficar escutando alguns eventos, certo? Ou eu disparo alguns eventos a hora que o usuário fizer determinada ação. Então, se ele clicar em cima de um botão X, ou se ele passar o mouse em cima desse botão, ou se ele submeter um formulário, qualquer ação que o usuário fizer na sua página é passivo de um tratamento JavaScript, certo? Então, eu vou ter aí alguns escutadores de eventos, certo? Alguns disparadores de eventos, certo? A gente vai ver um pouco mais para frente que tem como você ficar disparando o evento, ou uma outra abordagem é você criar alguns escutadores, né? Você ficar esperando o evento ou você de fato explicitamente chamar um evento quando alguma ação for executada. Ah, a gente tem esse conceito aqui de DOM, HTML DOM. O que é isso? É o Document Object Model. Então, quando uma página ela é carregada, o navegador ele cria automaticamente o DOM da página, que é o modelo de objetos do documento, certo? Então, através desse modelo, eu consigo, com JavaScript, alterar todas as propriedades desse DOM, certo? Então, está em inglês esse slide aqui, mas eu vou traduzir para vocês. Quando o modelo de objetos é utilizado, a gente consegue criar coisas muito poderosas com HTML, certo? Por exemplo, o JavaScript ele pode alterar todos os elementos da HTML da página, certo? O JavaScript pode alterar
todos os atributos HTML da página. Ele pode alterar todos os estilos CSS da página. Ele pode remover elementos HTML e atributos, adicionar novos elementos e atributos, pode reagir a qualquer evento HTML na página e pode criar também novos eventos na página. Perceba que com JavaScript eu consigo alterar todo o comportamento desse modelo de objetos, certo? Olha só, sugiro que vocês implementem esse código aqui. Basicamente é só copiar e colar para vocês verem o funcionamento. Na verdade, eu vou criar uma atividade no Moodle, certo? Para que vocês implementem esse exemplo aqui. Esse exemplo 1, certo? E submetam. Basicamente é só copiar, colar, salvar e executar para vocês verem como funciona, certo? Eu vou pedir para vocês alguns exemplos de aula, vocês submeterem no Moodle, tá? A gente tem algumas bibliotecas JavaScript, certo? Que facilitam o desenvolvimento de JavaScript, né? Se você quiser desenvolver de forma manual scripts que fazem coisas complexas, tudo bem, você consegue fazer. Porém, existem várias bibliotecas que facilitam o nosso trabalho, certo? Que já implementam uma série de funcionalidades que estão prontas para uso. Por exemplo, você fazer um efeito de slide down ou slide up, né, de subir e descer de uma forma animada, ou fade in, fade out, que é aparecer uma imagem, por exemplo, e ela desaparecer de forma gradativa, um slide, né, enfim, vários efeitos visuais aí e outros funcionalidades. Se a gente fosse fazer isso manualmente, a gente levaria muito tempo. E é difícil também, né? Ficaria um código complexo, etc. Então as bibliotecas, basicamente, elas implementam essas funcionalidades e deixam pronto para uso. Eu posso escolher. O ideal é que para um novo projeto você escolha apenas uma biblioteca. Por exemplo, a mais famosa hoje em dia é a biblioteca jQuery, certo? E é essa biblioteca aqui que a gente vai usar durante o curso, jQuery. Mas existem outras, né? Existem outras que surgiram junto com jQuery e outras mais novas também. Se você tiver curiosidade, você pode pesquisar sobre algumas outras, certo? Então, algumas formas de uso do JavaScript. Você pode colocar o código JavaScript diretamente no HTML. Olha esse exemplo aqui, ó. Eu estou numa tag aqui de link, certo? Eu tenho um evento onClick aqui. Esse evento onClick vai ser disparado quando o usuário clicar nesse elemento HTML, certo? Aqui eu posso chamar uma função JavaScript, implementar essa função, ou chamar diretamente uma função que o JavaScript já implementa, que é, por exemplo, essa de alert. Essa funcionalidade de alert, ela exibe na tela um alerta. Por exemplo, geralmente é para você confirmar uma ação, cancelar uma ação, né? Você deseja realmente salvar esse formulário, você deseja realmente sair dessa página. É um alerta, certo? Na verdade, tem dois botões, tem um confirm e um alerta. Um alerta é só para você dar um OK. O confirma tem um botão de cancelar ou de confirmar, certo? Então, eu posso colocar o código JavaScript direto aqui no próprio HTML. Se eu quisesse colocar uma outra função aqui desse alerta, eu colocaria ponto e vírgula e chamaria outra função. Ele funcionaria
normalmente, certo? O grande problema de eu inserir direto todo o código JavaScript dentro de um elemento HTML, de um atributo HTML, é a questão de legibilidade, certo? Não faz muito sentido a gente colocar um código muito grande de JavaScript. Mas desde que seja um código pequeno, pontual, como um alerta, uma confirmação, ou uma operação simples ali, de chamadas de evento, eu posso colocar diretamente, certo? Eu posso, uma outra forma de usar é assim, ó. O HTML tem uma tag chamada script. Então eu abro uma tag chamada script, type, coloco o tipo desse script, que é text/javascript, e coloco, eu chamo a minha função, certo? Eu também posso fazer o seguinte, ó. Esse é um modo mais adequado de fazer. Lá no começo do meu HTML, eu posso inserir o meu script, certo? O meu arquivo de script. Então eu coloco script type text/javascript e falo o caminho que vai estar o meu código JavaScript. Por exemplo, script.js. Então, aqui eu coloco o caminho relativo ao arquivo JavaScript, certo? Se o arquivo JavaScript estiver no diretório anterior à página HTML que está chamando, eu vou fazer assim, ponto, barra, certo? Ponto, barra. E assim por diante. A minha recomendação para vocês é que vocês usem arquivos separados, certo? Então eu vou ter um arquivo com extensão .html e outro arquivo com extensão .js. Em algum momento eu vou fazer a ligação entre meu arquivo JavaScript e meu arquivo HTML, certo? Haverá uma tag dentro do meu HTML que vai unir o meu código HTML com o meu código JavaScript, certo? Essa tag se chama script, certo? Preferencialmente a gente coloca ela no começo do arquivo, certo? Mas se eu colocar, por exemplo, no meio do arquivo ou no final do arquivo, o browser vai interpretar, vai aceitar isso também. Preferencialmente a gente coloca no começo. Porém, se você tiver scripts muito carregados ou muito pesados, você precisa tomar cuidado. Por quê? Porque se você coloca no começo, o browser ele vai demorar muito para carregar esse script e todo o resto do carregamento da sua página vai depender do carregamento desse script primeiro. Então, o ideal é o seguinte: se você tem um script muito grande ou uma biblioteca de plugins que você vai utilizar, coloca lá no final da página. Ou seja, o seu browser ele vai renderizar toda a página primeiro, os seus arquivos CSS, as imagens e tudo mais, e lá no final ele vai carregar os plugins, ele vai carregar os arquivos JavaScript, certo? Isso aí vai deixar com que a sua página seja carregada de forma mais rápida, certo?